Meus irmãos, nós preparamos as coisas para os de fora, mas nem sempre preparamos para os de dentro. Nós estamos longe até de cachorro vira-lata, porque o bom cachorrinho vira-lata, ele lambe os de casa e morde os da rua. O que muitos jovens estão fazendo atualmente? Eles estão mordendo os de casa e lambendo os da rua. Tratam todos muito bem, mas entrar dentro de casa não tem caridade com os mais idosos, não escuta o vovô e a vovó, não quer aconselhamento dos pais, não quer conversa dentro de casa. Parece, hoje em dia não tem isso mais não, mas quando eu era bem pequenininho lá em Itaúna, os ônibus, esses ônibus, o pessoal fala busão, né? Que faz as linhas dentro do município, tinha uma placa naquele motor enorme, escrito assim: não converse com o motorista. Vocês lembram dessa placa? Hoje em dia não tem essa placa mais. Tem pessoas que dentro da família parece um motorista de ônibus antigo. Eles ficam com uma plaquinha na mão: não converse comigo. Não há diálogo, não há preocupação, não há interatividade com a vida do outro. Onde Jesus está, as pessoas se tornam melhores. Mas padre, é a reclamação número 1 que eu ouço das mulheres: Padre Cristo, que foi, minha filha? Meu marido te traiu? Não. Tá bom comida dentro de casa? Não, até que ele põe tudo direitinho. Não está trabalhando? Não, não trabalha, é honesto. Qual que é o seu problema? 99%. Meu marido não conversa comigo. Não há diálogo dentro da minha casa. Aí eu falo para ela sem sombra de dúvida: sabe por que o seu marido não conversa com você? Sabe por que a sua família não dialoga? Porque falta oração. Seu marido não tem que primordial ficar preocupado em conversar com você. Você acha, meu irmão, responda para mim a verdade, você acha que quem não tem tempo de conversar com Deus vai ter tempo de conversar com a mulher? Quem não gasta tempo conversando com Deus vai ter tempo de conversar com o filho? Quem não conversa com Deus vai ter tempo de dar atenção para o marido? É por isso que eu acredito que a minha espiritualidade, ela passa através dos meus relacionamentos. E o modo como eu trato as pessoas revela o modo como eu me relaciono com Deus. O modo como você se relaciona com Deus determina o modo como você vai se relacionar com as pessoas. Porque a palavra me diz: aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o irmão que vê, é o quê? Mentiroso. Então as nossas famílias têm que abandonar a mentira e começar a praticar a verdade. Apocalipse capítulo 3, versículo 19 nos diz: reanima o nosso zelo, Senhor, e dá-nos o dom da conversão. Reanima, Senhor, o nosso zelo pela nossa família, o meu zelo pelo meu esposo, o meu zelo pelos meus filhos, o meu zelo pela minha esposa, o meu zelo pela minha família. Reanima, Senhor, o meu zelo e dá-nos o dom da conversão. Converte a minha família, converte, Jesus, o meu casamento, converte os meus filhos. O que é conversão? Conversão é metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade, mudança de direção, mudança de comportamento. A família que se converte, conversão, perversão. Perversão é para fora, conversão é para dentro. A sua família muitas vezes tem fé em Jesus, e eu não duvido disso, mas está faltando fé nos outros. Está faltando a esposa acreditar mais no marido. Está faltando o marido acreditar mais na esposa.
Está faltando os filhos acreditarem e confiarem mais nos pais. Está faltando os pais acreditarem nos filhos. Ah, padre, o senhor falar é muito fácil. Vai lá para casa para o senhor ver. Meu irmão, não fique reclamando, mas passe a agir. O que muda a nossa vida não são as nossas palavras. O que vai mudar a sua família não são as suas palavras, são as suas orações e as suas ações. O que é oração? Orar e ação. São os dois. Nenhum sem o outro, nem o outro sem um. Tem gente que reza demais, mas não tem ação. A família não converte. Tem gente que só tem ação. Padre, eu ajudo o que eu posso, eu faço. Está rezando? Não vai funcionar. Oração é orar e ação. Orar, levar a sua família para Deus. Ação, puxar Deus para a sua família. Segundo sinal que Jesus está na sua casa: o perdão. Quando o paralítico ele desce, Jesus, hops, levanta. Não foi isso. Seus pecados estão perdoados. Você quer que a sua família seja um lugar de cura? Você que está nos assistindo, você quer que a sua família seja um lugar de cura? Não viva de passado, porque você não é museu. Primeira coisa para que Deus abençoe a nossa casa: largando as coisas passadas, eu me jogo para as coisas futuras, aonde Deus está. Meu irmão, o perdão é pré-requisito para a cura da sua família. Tem gente que só lembra do passado. Ah, o meu marido me traiu, o meu filho fez isso, a minha mãe. Meu irmão, largue o passado, perdoe, perdonare, se doe novamente, acredite novamente, aposte novamente, confie novamente. Não viva do passado. Águas passadas não movem moinhos. Viva um presente renovado para você ter um futuro abençoado. Não viva de coisas passadas. Não feche na sua casa a porta do perdão. Deixa a porta do perdão aberta. Deixa a porta do perdão escancarada. E lembremos da placa novamente. Esta casa, padre, é um hospício. Aqui é um hospício, porque nós somos todos loucos uns pelos outros. Quem ama, perdoa. Vamos repetir? Quem ama, perdoa. Eles me falaram num congresso de família que eu participei: padre, é verdade que quem ama não trai? Falei, isso aí eu não vou entrar no mérito não. Minha frase é outra. Não estou interessado que quem ama não trai. Estou interessado em quem ama, perdoa. O perdão é o principal. O perdão é o essencial. Terceiro sinal de que Jesus está na minha casa é a cruz. Ali nós temos uma cruz. E a cruz nos lembra dois relacionamentos: o relacionamento vertical e o relacionamento horizontal. Eu e Deus, eu e os outros. Nas minhas orações, eu tenho que lembrar da minha família, para que quando eu estiver com a minha família, eu lembre das minhas orações. Não podemos separar a nossa fé da nossa vida. O modo como eu me relaciono com Deus determina o modo como eu vou me relacionar com as pessoas da minha casa. Quem se relaciona bem com Deus tem que se relacionar bem com os outros, a começar da sua família, a começar da sua família. A pessoa vai à missa, fica lá de mão posta, rezando. Aí acaba a missa. Aí ela sai toda feliz da igreja, né? Aí chega alguém: ô fulano, tudo bem? Graças a Deus. Como vai a sua nora? Não posso nem ver. Tem 1 ano que eu não cumprimento. Mas está aí na missa, né?
Está rezando Pai Nosso. Perdoai, Senhor, as minhas ofensas, como eu perdoo quem me ofendeu. Menos a minha nora, menos a minha sogra, menos o meu patrão que me despediu injustamente, menos o meu amigo que me traiu, menos a minha namorada que mentiu. Aí nós vamos fazendo aquela lista de pessoas que nós não perdoamos e nós comprometemos o nosso relacionamento horizontal e esquecemos que o modo como eu trato os outros determina o modo como Deus me trata. Eu não perdoo o outro porque o outro merece ser perdoado. Eu perdoo o outro porque eu amo a Cristo. É isso que tem que estar no nosso coração. Eu não dou para o outro uma segunda chance porque o outro merece. Porque tem muita gente que não merece. Mas nós damos a segunda, a terceira, a quarta, porque Jesus nos dá chances infinitas. Eu não quero que Jesus me trate como eu trato os outros. Porque com os outros eu sou muito rígido, mas eu quero que Ele seja comigo misericordioso. Então vamos mudar as nossas relações. Vamos tratar os outros da mesma maneira como eu quero que Deus me trate. A começar da nossa família. Meu irmão, não me importa o modo como sua família se encontra. Não interessa o modo como a sua família está. Me interessa você. Você que é de Deus. Você que reza. Você que busca. Você que confessa. Você que conhece a palavra. Comece a dar o primeiro passo você. Dê o primeiro passo, que Deus dará o segundo passo. Leve a sua família para Deus. E se a sua família não for, leve Deus para a sua família. É assim que nós mostramos para o mundo que o nosso relacionamento com Deus vertical é verdadeiro, porque o nosso relacionamento horizontal, ele é tranquilo. Quando nós fazemos o sinal da cruz, por que é Pai, Filho e Espírito Santo? Por que o Pai é aqui? E não é na boca, não é no olho, não é no ouvido? Porque o Pai é Criador. E a origem de tudo é aqui, ó. A nossa mente, ela é também criadora. Antes de você fazer o bem ou você fazer o mal, primeiro é dentro, para depois ser fora. Fariseu hipócrita, você se preocupa em lavar o copo por fora, mas não lava o copo por dentro. Você se preocupa com as coisas exteriores, mas não está cuidando do próprio coração. Em nome do Pai, cura aqui. Em nome do Filho, são os órgãos vitais, é o coração. É aqueles órgãos que nós não vivemos. Como eu não vivo sem Cristo, eu tenho que ter um coração semelhante ao dele. Coração manso e humilde. O Pai que cria e o Filho que salva. Você vai salvar a sua família? Não é com a boca, nem em nome do Filho, em nome do Pai e do Filho. Não é aqui o Filho é aqui, ó. O Filho é perto do coração. Você vai salvar a sua família falando menos e amando mais. Criticando menos e perdoando mais. Exigindo menos e oferecendo mais. Não queira mudar os outros. Mude você e você estará mudando a sua família. E em nome do Espírito Santo, são os nossos braços. Os nossos braços na nossa casa fazem as ações de Deus, as vezes de Deus. Quantas vezes a família tem tudo, mas eles querem apenas um ombro, apenas um abraço, apenas uma palavra. Faça da sua casa um lugar onde a cruz de Cristo tem espaço. Tenha na sua casa um crucifixo. Seja no quarto, seja na sala, e a partir de hoje, você que me acompanha na sua casa, você que está aqui na Canção Nova, olha, a hora que você olhar para a cruz, lembra, eu tenho que ter um relacionamento vertical, eu tenho que ter um relacionamento horizontal equilibrado. O modo como eu me relaciono com Deus determina o modo como eu me relaciono com os outros. E o modo como eu trato a Deus está mostrando como eu quero ser tratado por Ele. Você nunca mais verá a cruz da mesma maneira. A cruz nos muda, a cruz nos cobra e a cruz às vezes pesa. Porque enquanto Jesus está na cruz, pelo menos lá não nos incomoda. Mas nós devemos nesta quaresma, e já estamos chegando na semana maior, transformar o nosso coração em Calvário.
Permitir que Jesus esteja crucificado no nosso coração, para que esse sangue que caiu lá no Calvário e que não me salvou, que aquele sangue possa cair no meu coração e me salvar. Que aquele sangue só lá no Calvário, ele não resolve, ele tem que pingar em nós, ele tem que passar em nós, ele tem que nos restaurar e fazer com que nós sejamos na nossa casa canal da salvação de Deus. E último sinal de que Jesus está na nossa família: o respeito e o temor. Respeito aos outros e temor a Deus. É isso que está faltando, meus irmãos. Quando eu dou palestras, congressos, eu sempre digo para os casais: eu resumo o sucesso da família em apenas 2 pontos. E olha que eu vou arriscar, nós estamos aqui em rede nacional, mas eu sustento e não abro mão disso. A família que tem oração e diálogo é uma família vitoriosa. Um casal que reza e que conversa é um casal vitorioso. Oração pessoal e comunitária, leitura diária da Bíblia, devoção a Maria Santíssima e celebração da Santa Missa. Oração pessoal, oração comunitária. Diálogo com os pais, com os filhos, com o esposo, com a esposa, e diálogo com Deus. Você quer mais o quê, meu irmão? Oração e diálogo são as 2 bases de uma família equilibrada, de um casamento vitorioso, de um lar verdadeiramente cristão. Padre, e o amor? O amor já é pressuposto, que quem não ama não ora, quem não ama não dialoga. E a fé é pressuposto, quem não tem fé não ora, quem não tem fé não conversa com Deus. Então é preciso que você exercite a oração e que você exercite o diálogo.